Como vender mais e melhor pelo WhatsApp? Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tinha cerca de 272 milhões de smartphones em uso em junho de 2025. Esse número significa que existem mais smartphones no país do que habitantes, refletindo o alto domínio do smartphone no uso cotidiano da nossa população. E o WhatsApp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros. Praticamente todas as pessoas que têm um smartphone têm também o WhatsApp instalado. Pesquisas apontam que 93,4% dos usuários de internet brasileiros de 16 a 64 anos usam o WhatsApp, equivalendo a 169 milhões de usuários. A Forbes, por exemplo, cita um número de aproximadamente 165 milhões. Seja qual for o dado, ele coloca o WhatsApp no primeiro lugar da lista das redes sociais mais usadas no Brasil. O aplicativo é tão forte em nosso país que algumas operadoras permitem o uso ilimitado do aplicativo, sem debitar do consumo do pacote de dados. Por isso, muita gente se informa por meio dele. E muitos negócios também utilizam o WhatsApp como canal de vendas principal. Você certamente já conversou com uma empresa por ele, certo? E provavelmente também já falou com um chatbot lá no WhatsApp. Nesse sentido, segundo os panoramas de marketing e vendas 2024 da RD Station, 70% das empresas já usam o WhatsApp em suas estratégias. No entanto, 45% ainda fazem esse uso manualmente, enviando mensagens individuais ou por listas de transmissão. Sendo assim, como melhor utilizarmos essa ferramenta nos nossos dias de vendas? Aqui vão 4 dicas. A primeira delas: crie uma mensagem automática um pouco mais simpática. Afinal, o cliente sempre espera uma resposta muito rápida por essa ferramenta. Então, se você não poderá atendê-lo naquele horário ou naquele momento, ou já passou o horário do expediente, o legal é você deixar uma mensagem automática e aqui vai uma sugestão. Olha, no momento não consigo responder, mas em breve retornarei com toda a atenção ao seu contato. Agradeço pela compreensão e estarei disponível quanto antes. A segunda dica: utilize o WhatsApp Business e use com estratégia o catálogo. Se naquele momento você não conseguiu atender o cliente, pelo menos ele já poderá dar uma olhada nesse catálogo e navegar nos teus produtos pelo próprio WhatsApp. Terceira dica: utilize de forma estratégica diariamente o status do WhatsApp. Existem especialistas que estão recentemente dizendo que o status do WhatsApp, em alguns casos, está sendo mais consumido do que o próprio Stories do Instagram. Isso faz sentido porque nem todo mundo tem Instagram ou usa o Instagram a todo momento. Mas certamente muitas pessoas, ou quase todas que têm smartphone, usam a toda hora o WhatsApp, constantemente. E é claro, lógico que não dá para ficar panfletando e colocar 400 status num único dia no seu perfil. Mas uma sugestão seria você colocar 1 ou 2 status por dia dos produtos estratégicos que você quer fazer girar mais, ou que você quer vender melhor aquele determinado item do teu portfólio. Vamos para a quarta dica então. Nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós conversamos pelo WhatsApp, pessoal. Às vezes o profissional de vendas acha que só porque domina a ferramenta pode conversar com os clientes como conversa com os amigos, com os familiares, e isso é um deslize. Vou dar um exemplo. Se você sente que o cliente é acelerado, tem um perfil, por exemplo, pragmático, e aqui só abrindo parênteses, eu sempre digo que a gente precisa dominar a ferramenta DISC para identificar o quanto antes o perfil psicológico do cliente. Se ele é um cliente dominante ou se ele é um influente, se ele é pragmático, se ele é expressivo, etc. Inclusive tem vídeo no meu perfil aqui falando exatamente disso. Por exemplo, você não deve enviar áudios de 5 minutos para um cliente pragmático, por exemplo. Ou um textão enorme falando minuciosamente de algumas questões bem técnicas do produto. Isso certamente vai fazer com que o cliente fique irritado. Então, o melhor caminho é, inclusive, uma outra dica: fazer perguntas direto ao ponto para o cliente e construindo essa conversa de forma mais assertiva, sentindo ele, né? Você faz uma pergunta, depois responde de forma mais objetiva possível, e assim você vai conquistando a confiança desse cliente e ele vai se engajando com você. Afinal, a conclusão dele, quando você segue esse passo, é
de que você não é um vendedor prolixo, chato, que vai encher ele de informações ali e que teoricamente talvez ele nem estivesse precisando naquele momento. Tavares, mas tem um outro problema. E aquela dor que eu tenho de às vezes eu enviar mensagens e o cliente me deixar no vácuo, o cliente sumir e não responder. Aí existem algumas técnicas, né, pessoal? E uma delas eu não concordo e não gosto, que é aquela de enviar um áudio, por exemplo, de 10 segundos sem falar nada nesse áudio e depois escrever: Ricardo, por exemplo, consegui uma condição aqui, veja se esse contexto que estou passando no áudio te atende. Aí o cliente irá tentar ouvir o teu áudio de 10 segundos, não vai ter nada porque você não gravou nada ali, ele vai ficar curioso, claro que todo ser humano fica curioso, e teoricamente ele te responderia: olha, o teu áudio veio com problema. Eu considero que isso é uma espécie de pegadinha e não soa bem. Eu acredito que nós não precisamos fazer esse tipo de técnica. A técnica que mais eu gosto é aquela parecida, mas que diz o seguinte: você mandou uma mensagem, uma última mensagem para o cliente, e se você usou bem as técnicas das perguntas, você terminou essa mensagem com uma pergunta, certo? E aí ele acabou te deixando no vácuo ali e não respondeu. Porém, a técnica que eu gosto é a seguinte: você escreve de forma muito direta e rápida: Ricardo, eu tenho percebido que provavelmente a tua agenda está bem corrida nos últimos dias, pois eu estou sem a tua resposta até agora. Mas estou te acionando novamente porque consegui um avanço na negociação. E aí você deixa um áudio também de 15 a 20 segundos, por exemplo, no máximo 30 segundos, não pode ser mais que isso, mas com de fato alguma oferta, algum adendo na negociação que ele vai ouvir ali, e aí sim, provavelmente, essa abordagem será mais atrativa e mais assertiva para o cliente te retornar e não encontrar pegadinhas na sua condução das vendas aí. Nós precisamos ser muito mais assertivos com uma ferramenta que hoje é praticamente impossível vivermos sem ela no dia a dia. Dependendo do porte da empresa que você trabalha, talvez você tenha até o próprio CRM plugado ao WhatsApp, o que vai facilitar muito mais ainda a tua vida aí, vai ser mais assertivo e inteligente o manejo dessa ferramenta no dia a dia. E então, você já havia ouvido ou visto estas dicas que eu trouxe aqui no vídeo? Já utiliza elas? Qual outra dica você já testou e funcionou aí no teu dia a dia? Compartilhe. E como vendas é uma questão também de pedir, vou pedir, se você gostou, compartilhe esse vídeo com os teus colegas aí, vamos impulsionar as nossas vendas com a sintonia da venda.